Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Nessa aula aqui, nós vamos deixar os verbos no sentido assim da parte transformativa deles, interna transformativa, um pouco de lado, e nós vamos ver frases de exemplo específicas para dizer uma coisa. Nesse caso, dessa vez, nós vamos falar dessa aqui, que é tempo ni verbo. É um modelo de frase para marcar ações no tempo. E para a gente poder falar dessa estrutura, que vai ser tempo ni verbo, lembrando que nós temos aqui a palavra bunquei. Bunquei é modelo de frase, né? Pensando nisso, eu trouxe várias frases de exemplo aqui para a gente ver, com essa estrutura sendo aplicada com verbos também, né? Obviamente. E aí vocês vão vendo como esses verbos vão se portar. E claro, eu coloquei esses verbos naquelas formas, naqueles formatos que a gente já estudou, tá? A gente estudou antes. Então vamos ver aqui. Primeiro aqui. 7時に食べます。7時に食べます。Eu como às 7 horas. Então, nós temos o tempo, é 7時, 7 horas, e tabemasu é o verbo. Então, tempo ni verbo, né? Então, a partícula ni, ela está sendo usada para marcar a palavra de tempo. No caso aqui, as palavras de tempo, que é 7 e o di, né? De tempo, de hora, né? Então, toda vez que você for usar a estrutura, você vai usar uma palavra ou um bloco de palavras que seja o tempo, que marque o momento no tempo, e aí você vai usar ni, e aí você vai usar o verbo, tá? Então, 7時に食べます. Eu como às 7 horas. Aqui embaixo, 6時半に起きます. 6時半é 6:30. Lembra, o han era o meia, né? 6時半, 6:30. Ni, então o ni tá marcando aqui a palavra de tempo, as palavras de tempo, 6:30. Ni okimasu, eu acordo às 6:30. Como vocês podem ver aqui, não tem a palavra eu aqui. Ela não é necessária, não é necessário você botar a palavra eu aqui. Como eu falei antes para vocês, quando você não coloca o eu na frase, ou você não coloca o sujeito, não coloca nenhum sujeito na frase, muito provavelmente o sujeito vai ser watashi, vai ser eu. Mas isso vai depender do contexto, porque pode ser uma resposta a uma pergunta assim: "Ah, que horas o Tanaka-san come?" "7時に食べます." Se alguém responder isso, vai ser: "Ele come às 7 horas." "Que horas a Maria acorda?" "6時半に起きます." A Maria acorda às 6:30. Então vai depender do contexto. Quando não tem contexto, geralmente significa que o sujeito sou eu, é watashi, tá? Vamos ver mais exemplos. Trouxe vários para vocês hoje. 10時に帰ります. 10時に帰ります. Vou voltar às 10 horas. 10時, tempo, 帰ります é o verbo. Aqui eu optei por colocar vou voltar, em vez de volto às 10 horas, mas pode ser volto também. Lembrando que a forma maço, ela pode ser traduzida tanto como presente como futuro, tá? E embaixo nós temos 9時に飲みます. 9時に飲みます. Vou tomar às 9:30. Eu não coloquei o que aqui, né? Pode ser cerveja, pode ser o remédio. Lembra que nomimaço a gente usa para falar de tomar remédio também, né? Eu não quis colocar a frase muito complicada, então eu não coloquei nada aqui. Mas mais para frente a gente vai ver como é que a gente diz o que, né? O que exatamente a pessoa vai tomar, né? A gente vai ver nas aulas seguintes. Vamos continuar. 10時に寝ます。10時に寝ます。Desculpa, 11時に寝ます。11時に寝ます. Eu durmo às 11 horas. Então, 11時, aqui é o tempo, nemasu é o verbo, tá? Aqui embaixo, 4時に教えます。4時に教えます. 4時é o tempo, 教えます é o verbo. É bem fácil, não é? Não tem nenhum mistério. Você vai colocar uma palavra de tempo antes e depois você vai colocar o verbo. Vamos ver mais exemplos. 5時に
kimashita. 5時に kimashita. Eu vim às 5 horas. Olha, aqui nós temos a palavra de tempo 5時 e nós temos o verbo kimashita. O verbo está no passado. Lembra a forma do passado? A gente usa, né, mashita no lugar de masu, né? Kimasu, kimashita. Depois, 8時に勉強します. 8時に勉強します. Eu estudo às 8 horas. Ou pode ser, eu vou estudar às 8 horas. Também pode. 8時 é a palavra de tempo. 勉強します é o verbo. Ok? Continuando. 11時に料理します. 11時に料理します. Eu cozinho às 11 horas. Eu cozinho às 11 horas. 11時に料理します. Nós temos a palavra de tempo 11時 e 料理します é o verbo, tá? Depois nós temos aqui 2時に行きました. 2時に行きました. 2時 é a palavra de tempo e ikimashita. Ikimashita é o verbo. Eu fui é o verbo no passado, ok? Depois nós temos 8時27分に乗ります. 8時27分に乗ります. Vou embarcar às 8 horas e 27 minutos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 8 horas e 27 minutos como palavra de tempo e norimasu como verbo, né? Eu estou marcando exatamente o ponto, né, que eu vou embarcar, que é às 8 horas e 27 minutos. Esses números muito precisos, né, é uma coisa bastante, assim, de avião, né? E no Japão, os trens e os ônibus, eles partem em horários muito quebradinhos, porque os japoneses levam muito a sério a pontualidade. Então, se falar que o trem vai sair nesse horário, ou o ônibus vai sair nesse horário, você não pode chegar no horário. Se você chegar no horário, você vai perder, provavelmente, talvez você não consiga entrar, tá? Muito cuidado com essa questão de horário. Se marca um horário, você tem que chegar antes, porque significa que no horário já vai estar acontecendo. Então não é para você chegar no meio da coisa acontecendo, né? はい。9時に生まれました。9時に生まれました. Eu nasci às 9 horas. 9時, às 9 é o horário, né? É a palavra de tempo. Ni umaremashita é o verbo em questão aqui, né? O verbo nascer. Depois, 10時に返します. 10時に返します. Vou devolver às 10 horas, né? Então, 10時 10 horas, é a palavra de tempo. Kaeshimasu é devolver. 10時に返します. 11時に終わります. 11時に終わります. Termina às 11 horas. Então, 11 horas é a palavra de tempo. Ouarimasu é o verbo. Depois, 7時に出発します. 7時に出発します. Vou partir às 7 horas. Vou partir às 7 horas. 7時に出発します. Aqui, o verbo 出発します e a palavra de tempo 7時, 7 horas. Depois, 8時半に着きます. 8時半に着きます. Vou chegar às 8h30. Então, 8時半 é a palavra de tempo. Tsukimasu. Tsukimasu é a palavra que vai ser o verbo, né? Aqui nessa frase. Continuando. 5時に始まります. 5時に始まります. 5時 é a palavra de tempo. Hajimarimasu é o verbo. Vai começar às 5 horas. Alguma coisa, né? Quis deixar as frases simples, tá? 1時にテニスをします. 1時にテニスします. Vou jogar tênis 1 hora. Vou jogar tênis 1 hora. Quer dizer, 1 hora da tarde eu vou jogar tênis. 1時にテニスします. Vou jogar tênis 1 hora, ok? Agora eu vou voltar, pessoal, nos verbos aqui. Vou voltar as frases no início aqui, para a gente poder analisar os verbos.
A gente já viu o verbo tabemasu. O verbo tabemasu é um verbo de grupo... Alguém lembra? Verbo de grupo 2, tá? Tabemasu é um verbo de grupo 2 que vai significar comer. E a forma de dicionário dele é taberu, ok? Depois, a gente tem aqui embaixo o verbo okimasu. Okimasu é um verbo de grupo 2. A forma de dicionário dele é okiru. Okiru, verbo de grupo 2, significa acordar. Nós temos aqui o verbo kaerimasu. Kaerimasu é um verbo de grupo 1. E a forma de dicionário dele é kaeru, kaeru. Depois, nós temos o verbo nomimasu. O verbo nomimasu é um verbo de grupo 1. E a forma de dicionário dele é nomu, nomu. Depois, nós temos o verbo nemasu. Nemasu significa dormir e é um verbo de grupo 2, tá? Então, a forma de dicionário dele é neru, neru. Depois, nós temos oshiemasu. Oshiemasu significa ensinar. É um verbo de grupo 2. Oshiemasu, oshieru. A forma de dicionário é oshieru. Depois, nós temos kimashita. Kimashita aqui é o verbo kuru. O verbo kuru. O verbo kuru que significa vir, né? E ele é um verbo de grupo 3. Ele é um dos especiais, né? Assim como é o benkyou shimasu. Benkyou shimasu é um verbo de suru, né? Que significa estudar. E a gente tem ele como benkyou suru na forma de dicionário. Depois a gente tem ryori shimasu, também é um verbo de grupo 3. Ryori suru, ryori shimasu. Depois nós temos ikimashita, que é um verbo de grupo 1. Ikimasu, iku, verbo de grupo 1, significa ir. Depois nós temos norimasu. Norimasu é um verbo de grupo 1 e a forma de dicionário dele é noru. E ele significa embarcar, embarcar. Você usa esse verbo para você falar de você embarcar num trem, embarcar num avião, embarcar no ônibus, tá? Se usa para esses meios de transporte. Depois a gente tem o mareru, aqui está o maremashita. O maremasu, o mareru, ele é um verbo de grupo 2. Significa nascer. O mareru, o maremasu, o maremashita. Depois nós temos kaeshimasu. Kaeshimasu, um verbo de grupo 1, significa devolver. Kaeshimasu, kaesu é a forma de dicionário dele. Depois nós temos owarimasu. Owarimasu é um verbo de grupo 1. Owaru, owaru. Owaru, terminar, significa terminar, acabar, né? Owaru, owarimasu. Depois nós temos shuppatsu shimasu. Shuppatsu shimasu significa partir. E ele, obviamente, você já deve estar agora já bem observador, bem observadora. Shuppatsu suru é um verbo de grupo 3, né? Verbo de grupo 3. Todos os verbos de suru são de grupo 3. Depois nós temos tsukimasu. Tsukimasu vem do verbo tsuku. Tsuku, verbo de grupo 1. Verbo de grupo 1. Significa chegar. Chegar em algum lugar, né? Você pode falar no sentido de você chegar de viagem, chegar de algum lugar específico, etc. Depois, nós temos o hajimarimasu. Hajimaru é o verbo, significa começar. Se ele é hajimaru, hajimarimasu, ele é um verbo de grupo 1, tá? Hajimaru, hajimarimasu. Depois nós temos tenisu shimasu. Tenisu shimasu é um verbo, obviamente, de grupo 3, porque ele é um verbo de suru. Como ele é um verbo de suru, ele termina assim com essa forma shimasu, né? Ok. É isso aí, gente. Pessoal, nós vimos muitos verbos aqui. Nós vimos apenas uma estrutura, que é a estrutura
é tempo, ni, verbo. Essa estrutura tempo, ni, verbo é uma estrutura que merece bastante atenção, é uma estrutura simples, mas ela é bastante usada, você precisa dela para marcar ações no tempo. Então, toda vez que você for falar quando você fez, quando você vai fazer alguma coisa, que horas você vai, que horas, tananã, você vai usar essa estrutura. Então, tente criar a sua própria estrutura usando um dos verbos que nós vimos hoje aqui. É um desafio para você manter essa estrutura bem fresquinha na sua cabeça. Pega o seu caderno e, antes de você escrever essa estrutura, eu recomendo que você anote os verbos que você já não tinha anotado, adiciona na sua lista de verbos, para que você possa fazer as transformações que a gente aprendeu nas últimas aulas. As transformações de verbo forma maço, forma negativa, massem, forma passado, masta, negativa passado, massem ainda está. Aproveita e pratica bastante, porque cada vez que você praticar essas formas verbais, você vai conseguir cada vez mais se aproximar de você lembrar de cor, de você não precisar mais ficar verificando. Se você quer realmente aprender, o segredo é você praticar bastante, escrever bastante. E aí, depois que você fizer a escrita desses verbos, faz a escrita aqui dessa estrutura, desse modelo de frase de tempo, partícula ni, verbo. Tempo, partícula ni, verbo. A gente vai ver nas aulas seguintes que a gente não usa apenas hora nesse modelo aí, tempo, ni, verbo. Dá para usar outras palavras. E nós vamos ver que tipo de palavra a gente pode encaixar, que tipo de palavra a gente pode encaixar nessa estrutura. E a gente vai ver também que tem algumas palavras que não precisam exatamente usar o ni, não precisam usar a partícula ni, tá? Eu quero que você agora pegue esse material, revise, veja se você ficou com alguma dúvida. Se você ainda tiver dúvida em como os verbos funcionam, em como os verbos vão se relacionar com a questão do grupo, volta e assiste às aulas mais uma vez, porque isso é um conhecimento básico que, se você não tiver esse conhecimento, vai ficar cada vez mais difícil para você entender as aulas. E a gente quer que você consiga pegar as aulas direitinho, correto? Então você tem que fazer a sua parte, que é fazer as revisões, fazer as anotações e assim conseguir praticar o suficiente para que você não chegue, por exemplo, numa próxima aula e você pense assim: poxa, eu não lembro como é que era isso. Como é que era isso mesmo? Cada vez que isso acontecer, vai ficar mais difícil para você aprender. Por isso, agora, se você tem uma dúvida em relação a isso, é o momento de você voltar, volta, reassiste as aulas, que elas estão aí para isso, para você assistir quantas vezes você precisar. Assiste que você vai conseguir fixar. É isso aí. Eu vejo você então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!